Romanos capítulo 2, versículo 17 ao 29. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é na verdade proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém. Podem se sentar todos. Então esse texto, ele já vem numa continuidade. Ele vem numa continuidade desde o versículo 18 do capítulo 1 de Romanos. Então, no início não havia essa divisão de capítulos em versículos, né? E como se nós formos entender assim, todo o texto, né, a continuidade de pensamento que existe, né, ela começa lá no 16, 17, lá do capítulo 1 de Romanos, né, especialmente o 18, onde começa a falar sobre a manifestação da ira de Deus. Então, o que Paulo, né, ele está provando, né, por meio aqui desses capítulos, né, capítulo 1, capítulo 2 de Romanos, que tanto gentios como judeus estão todos debaixo da ira de Deus, estão todos debaixo do pecado, e por causa de estarem debaixo do pecado, estão debaixo da ira de Deus. Tanto que se nós formos ler lá Romanos capítulo 3 e versículo 9, né, Paulo ele conclui isso, que era isso que ele estava tentando explicar. Olha só, Romanos capítulo 3, versículo 9 diz assim: pois que somos nós mais excelentes, ou seja, os judeus são mais excelentes que os gentios? Ele fala: de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. E quando nós olhamos depois um pouquinho mais adiante no versículo 19 e 20 do capítulo 3, diz assim: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, tu vê, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca seja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Então, o que Paulo demonstrou? Que o mundo inteiro
é condenável diante de Deus. Que o mundo inteiro está debaixo do pecado e que o mundo inteiro está, então, debaixo da ira de Deus. Mas e as pessoas que, ali ele disse, né? Como é que é? Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz é os que estão debaixo da lei, o diz. E aí isso, né, para que o mundo seja condenável, mas todo mundo está debaixo da lei. Mas e aqueles que não conhecem a lei de Deus? Né, a lei escrita? Eles também estão debaixo da lei. Por quê? Porque a lei de Deus, ela se manifesta de duas formas. Ela foi revelada de uma maneira escrita e entregue aos judeus por meio de Moisés, e depois também pelos profetas, né? Mas a revelação de Deus, ela não se dá apenas de maneira especial por meio da Escritura. A revelação de Deus também se dá por meio da natureza, uma revelação geral, e essa revelação que Deus faz a respeito de si mesmo por meio das coisas criadas, que é uma revelação que todos têm, e por isso são indesculpáveis, por isso estão sem defesa perante Deus, porque não deram uma resposta apropriada a Deus, a essa revelação que foi feita a eles, por meio da natureza. E isso é o que nós vemos, né, lá no capítulo 1 de Romanos, versículo 18 em diante. Que os gentios, que por natureza não tinham uma lei escrita, revelada por Deus, mas eles viviam num mundo criado por Deus, e a natureza criada revela a glória de Deus. Revela, olha só o que diz lá em Romanos 1 e versículo 19 e 20. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. E mesmo assim, todos os homens, por mais que não tenham as Escrituras na sua mão, mas tendo a natureza que revela que há um Criador, que possui um eterno poder, eles não se prostram perante esse Criador, mas preferem fazer ídolos, se prostrar perante ídolos que fazem conforme a sua própria imaginação. Isso é o que a gente vai vendo, né, ao longo do capítulo 1. E não apenas isso, vão se entregando a uma série de pecados e se atolando cada vez mais no pecado. E uma coisa, os gentios que não tinham a lei de Moisés, que não tinham as Escrituras, eles tinham a revelação geral, mas eles também tinham um testemunho da lei gravado no seu coração, que é o que nós vemos, por exemplo, no capítulo 2. No capítulo 2 de Romanos, no início do capítulo ali, ele já começa a revelar o quê? Começa a fala a ser direcionada àqueles que tiveram a revelação da lei, aqueles que tinham conhecimento das Escrituras, mas que, apesar de terem conhecimento das Escrituras, apesar de conhecerem, né, a lei de Deus, não agiam com base na lei de Deus, não eram cumpridores da lei de Deus, julgavam os gentios que estavam atolados no pecado, mas mesmo conhecendo a lei, agiam de maneira semelhante, que é o que, por exemplo, é dito lá no versículo 3 do capítulo 2. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Quando vê que todos estão debaixo do juízo de Deus, tanto aqueles que não tinham uma lei escrita, mas que não tinham essa lei escrita em papel, mas tinham a lei escrita no seu coração, mas não agiam com base nessa lei. E os judeus que tinham a lei revelada por Deus, também não agiam com base nessa lei. Então, se dependesse das obras de cada um, todos estariam debaixo da ira de Deus. Ninguém conseguiria ser salvo. E aqui, então, Paulo ele vai ampliando então esse ponto, né? E agora ele fala, aqui no versículo do versículo 1, capítulo 2, né? Versículo 1 até o 16, ele não chega a falar com esse interlocutor assim, falando diretamente, né, como é um judeu, mas claramente ele fala com alguém que tem conhecimento da lei de Deus, alguém que tem conhecimento da revelação especial. E é lógico que isso vai se aplicar tanto ao judeu, né, principalmente, né, especialmente naquele tempo,
mas também vai se aplicar ao gentil que tivesse conhecimento da lei. Havia muitos prosélitos dentro dos gentios, que se convertiam ao judaísmo. É lógico que essa palavra que Paulo vai falando do versículo 1 até o 16, que é o que eu expus na semana passada, ela vai se aplicar tanto aos judeus como vai se aplicar aos gentios convertidos ao judaísmo. Que, uma vez que agora passavam a aprender na sinagoga, junto com os judeus, começavam a olhar para os seus companheiros gentios e também julgar o pecado deles. Mas muitas vezes, como quando Jesus acusou os escribas e fariseus, que eram hipócritas, que rodavam o mundo para fazer um prosélito e depois faziam desse prosélito um filho do inferno, 2 vezes pior que eles. Por que isso? Porque tanto os fariseus, escribas, eram hipócritas e não faziam aquilo que eles ensinavam, mas da mesma forma, esse mau testemunho de falar e não cumprir aquilo que ensina, acabava sendo transmitido para aqueles gentios convertidos. Então, os gentios que antes estavam perdidos porque não tinham conhecimento da lei, agora passavam a ter um conhecimento da lei por meio de homens hipócritas e se tornavam também, eles por sua vez, hipócritas. Então agora eles eram filhos do inferno 2 vezes piores. Por quê? Porque antes já eram filhos da ira por natureza, mas agora a condenação deles era pior porque eles passavam a ter conhecimento da lei especial, da lei revelada por Deus. Então isso tornava a condenação deles pior ainda. Então o que adianta fazer um convertido que se torna um hipócrita? Porque tu mesmo é um hipócrita. Já pensou isso? Então, aí Paulo agora fala, capítulo 2 aqui, versículo 17 em diante, diretamente então ao judeu. Eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. Isso aqui nós podemos aplicar a nós também, meus irmãos. Nós que temos por sobrenome cristão, que nós nos repousamos não necessariamente na lei também, mas nós podemos falar no Evangelho. No Evangelho, nós nos gloriamos em Deus? Sim ou não? Nos gloriamos em Deus. Nós sabemos a sua vontade? Sabemos. Nós aprovamos as coisas excelentes? Aprovamos. Nós somos instruídos por lei, não só por lei, por toda a Escritura? Somos. Nós confiamos que podemos ser guias dos cegos, que aqueles que estão em trevas, nós devemos ser luz para eles. Não é dito? Jesus não diz, vós sois a luz do mundo. Nós não devemos ser luz para aqueles que estão em trevas? Sim. Instrutor dos nécios, daqueles que são ignorantes, devemos ser instrutor daqueles que não têm conhecimento das coisas de Deus. Devemos instruir? Devemos ser instrutor, devemos nos considerar sim dessa forma. Mestre de crianças, devemos nos esforçar para ensinar as crianças? Com certeza. Tudo isso são privilégios do povo de Deus, eram privilégios dos judeus naquele tempo, e são nossos privilégios de maneira semelhante hoje. Olha só, que tens a forma da ciência, do conhecimento e da verdade na lei. Nós não temos o entendimento de que o padrão, aquilo que está estabelecido como o conhecimento verdadeiro, como a verdade, não é a palavra de Deus, que vem desde a lei e vai indo até Apocalipse, desde Gênesis e Apocalipse. Isso aqui não é o padrão, a forma da verdade estabelecida. Temos aqui, todos nós reconhecemos que esse é o padrão, que aqui na Escritura nós temos a forma do conhecimento e da verdade. Esses são privilégios muito tremendos. Mas, ai de nós, se tendo todos esses privilégios, nós formos hipócritas.
e nós não vivermos de maneira adequada aos privilégios que nós temos. Ai de nós, se quando começarem essas perguntas aqui agora, elas forem perguntas que se tornem adequadas a cada um de nós. Misericórdia. Misericórdia se essas perguntas, e agora eu peço aos irmãos, sondem o coração. Porque se existe algum tipo de hipocrisia em nossas vidas, nós precisamos nos arrepender. Nós não podemos continuar sendo hipócritas, nós não podemos achar que podemos enganar o Senhor. Nós não podemos achar que algum hipócrita vai entrar no reino de Deus. Olha só, tendo todos esses privilégios, olha o versículo 21. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Então, quando está ensinando alguém, quando está repreendendo alguém, corrigindo, ensinando, como é que tem sido a tua vida? Nisso que tu tem transmitido a verdade para outro. Tu tem obedecido à verdade que tu prega? Tu tem sido obediente ao evangelho que tu ensina? Quando tu tenta corrigir, tu vê o irmão em pecado, tu vê uma pessoa que está errando, tu vai lá e corrige a conduta dessa pessoa. Mas como é que tem sido a tua conduta naquela área? Que tu tem sido instrumento ali de correção. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Então, sonda o teu coração e coloca como um firme propósito, primeiramente, ensinar a ti mesmo. Para uma vez, tendo aprendido a lição da Escritura, ensinar a outro. Não vai adiantar de nada diante de Deus nós ensinarmos a muitos a justiça, se nós mesmos não formos justos, se nós mesmos não cumprirmos aquilo que nós ensinamos. Nós vamos ser exatamente como os fariseus hipócritas, que Jesus disse, fazei aquilo que eles vos ensinam, só não façam aquilo que eles fazem. Imagina Jesus dando esse testemunho a meu respeito ou a teu respeito. Quem é que gostaria de ter esse testemunho de Cristo a respeito de si? Creio que ninguém. Mas agora, aqueles que a muitos ensinarem a justiça, vão receber galardão da parte de Deus. Sabe, é necessário que nós instruamos a outros. É necessário que nós ensinemos a outros. Isso faz parte do ide. Jesus disse, ide por todo mundo, anunciai o evangelho a toda criatura. Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então o ensino é parte central da missão da igreja e de cada um de nós, individualmente como cristãos. Só que nós que devemos ensinar, nós primeiro devemos ensinar a nós mesmos. Devemos nós termos aprendido muito bem a lição, que é o que, olha o que Paulo instrui a Timóteo. Deixa eu abrir aqui para os irmãos. Paulo ele fala assim, lá em 1 Timóteo, e versículo 16, ele diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Então tu vê, qual é a primeira lição que Paulo diz para Timóteo? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, ou seja, cuida primeiro da tua vida. Tu mesmo precisa ser um exemplo, tu mesmo precisa estar praticando a palavra. Tu precisa estar aprendendo a doutrina e vivendo a doutrina. E aí o que vem na sequência? Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Mas agora imagina se Timóteo fosse alguém que
só estivesse preocupado em ensinar a doutrina para os outros. A misericórdia de Timóteo. Mas Paulo já advertiu Timóteo. Eu tenho certeza que Timóteo foi um rapaz que deu ouvidos ao que Paulo ensinou a ele. E é o mesmo princípio. Então que nós, quando ensinarmos a outros, que nós venhamos a ter a certeza que nós aprendemos a lição. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Imagina só. Eu pregando para os outros, vocês não devem furtar, e aí eu mesmo sou um ladrão. Olha o que vem mais aqui. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Quando fala aqui, tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio. Esse termo sacrilégio, tá? Ele pode ser traduzido como aqueles que despojam templos. Como aqueles que despojam templos. A palavra ali no original ela poderia ser traduzida bem literalmente assim, né? Despojadores de templos. E só que aí fica uma questão, né? Alguns interpretam que ou despojador de templo ou de templos, né? Mas alguns interpretam que esse templo que estaria sendo despojado poderia ser o templo de Deus, ou outros interpretam que seriam os templos dos ídolos mesmo. É possível que faça referência ao templo dos ídolos? É possível. Isso mostraria muito a incoerência, né, imagina um judeu pregando contra a idolatria, abominando os ídolos, mas indo lá invadindo o templo de um ídolo para roubar algo de valor daquele lugar. Pensa em incoerência disso. Agora, outros interpretam que poderia ser relacionado ao templo de Deus mesmo. Mas daí o que teria a ver com a idolatria? Né? Aí fica uma outra questão. Tá, mas e aí? Não falou, né? Não está no oposto ali? Olha só. Diz que não se deve furtar, mas furtas. Diz que não se deve adulterar, mas adulteras. Abominas os ídolos, mas comete sacrilégio, mas expolia, rouba algo do templo, mas daí do templo de Deus e idolatria. Isso tem a ver ou não? Tem alguma coisa a ver com idolatria? Tem. Tem porque alguém roubaria, né? Como é que poderia alguém roubar a Deus? Ao Deus verdadeiro? Malaquias já disse, né? Quando eles roubavam por meio dos dízimos e ofertas, né? Não dando dízimo e oferta, né? Então o judeu lá estava sendo acusado por Malaquias de estar roubando a Deus, e o dízimo e as ofertas eram levadas ao templo, então eles estavam roubando a Deus. E por quê? Por amor ao dinheiro, por avareza. E o que a avareza é chamado no Novo Testamento por 2 vezes? Idolatria. Então não adianta, eu abomino o ídolo lá de metal, lá do outro povo e tal, mas eu tenho um outro ídolo comigo, que é o dinheiro. Aí está lá, por exemplo, os fariseus, né, que Jesus acusou de estarem desonrando os seus pais. Porque eles diziam, não, se eu disser que é oferta ao Senhor, que é corbã, que é oferta ao Senhor, aquilo que o meu pai, minha mãe poderiam aproveitar de mim, então eu estou desobrigado de ajudar o meu pai e a minha mãe. Só que muitas vezes esse que estava fazendo isso, ele estava lá oferecendo, então, entre aspas, ao Senhor, mas ele muitas vezes ele se utilizava do templo. Então, no final das contas, toda aquela oferta que ele estaria dando, indiretamente ele estaria fazendo uso dela.
E com isso, estaria agindo com avareza e desonrando seus pais, não ajudando seus pais. Jesus considera que esses homens eram dignos de morte. Dignos de morte. A avareza era uma coisa bem comum entre os judeus, especialmente relacionado ao templo, né? Por que será que Jesus chegou lá no templo e por 2 vezes, tanto no início do ministério dele, como no final do ministério, antes dele ser crucificado? 2 vezes ele vai, entra no templo e expulsa os mercadores do templo. O que estava acontecendo ali? Por meio do templo, havia uma casta, uma parte ali de judeus ali em conluio, querendo ter um lucro, querendo, né, satisfazer a sua ganância, querendo satisfazer a sua avareza, querendo, na verdade, prestando adoração ao ídolo que eles haviam edificado no seu próprio coração, que era o seu dinheiro. E aí, em vez de estarem dando glória a Deus, estavam dando glória, né, ao Deus que eles haviam edificado para si mesmos, por meio de tudo aquilo. Então, adianta abominar os ídolos gentios e construir outros dentro do próprio coração? Então, vigia o coração. O dinheiro, em todas as épocas, é um dos ídolos que mais tem adeptos. E eu espero que nenhum dos irmãos venha se tornar devoto desse ídolo. E é bom nós vigiarmos sempre os primeiros, sabe, as primeiras tendências do coração para esse desvio. Vamos vigiar desde o primeiro ponto. Uma atitude que tu percebeu na tua vida foi uma atitude de avareza. Confessa isso diante do Senhor. Chora diante de Deus. Aquele dia eu acabei sendo avarento. Porque senão nós vamos deixando, sabe, as nossas condutas sem confessarmos, sem nos arrependermos genuinamente, nosso coração vai cada vez se endurecendo mais. Pode chegar um momento onde não tenha mais volta, onde o pecado já nos engana, já nos convence que o que nós estamos fazendo não é tão errado assim, e aí nós vamos cada vez dando menos ouvidos para a voz do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e aquela voz do pecado vai se tornando cada vez mais suave, mais doce, cada vez mais enganosa, mais sedutora, e assim vai indo. E a pessoa está ali, continua no meio do povo de Deus, continua até mesmo lendo a sua Bíblia, vindo nos cultos, orando, mas começa a ficar insensível por seu próprio pecado, insensível por próprio ídolo que construiu no seu próprio coração. Então vigiem, meus irmãos, vigiem a respeito da avareza, né, do amor ao dinheiro, vigiem a respeito da idolatria de si mesmo, porque esse é outro ídolo que é descrito na Bíblia, tanto em Romanos, eu já tinha lido esses dias, né, com os irmãos aqui, em Romanos, em Filipenses, né, falado daqueles cujo Deus é o próprio ventre, só pensam nas coisas terrenas. Vê, aí já está uma característica daqueles que têm o seu ventre como seu Deus, só pensam nas coisas terrenas. Não é que está o teu pensamento? Teu pensamento está nas coisas celestiais, ou teu pensamento está nas coisas terrenas? Onde é que está o teu foco? O teu foco está em buscar o reino de Deus em primeiro lugar, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso é o que Jesus nos manda. Mas esse é o nosso foco, ou o nosso reino está em buscar as outras coisas, o que comer, o que beber, o que vestir, né, e qualquer outra necessidade que nós julgamos ter, ou seja, as coisas terrenas. Nós só pensamos nas coisas terrenas, ou o nosso pensamento está nas coisas celestiais? Se tu sondar o teu coração e tu ver,
ir sondando onde é que está o teu pensamento, tu vai sondando também, sabendo se tu está tendo alguma tendência de idolatrar a si mesmo ou não. A tendência, já vou dizer para os irmãos, sempre vai haver. Tendência do nosso coração a amar o dinheiro, sempre vai estar ali presente. Enquanto Jesus não voltar e nós não formos glorificados, a tendência para qualquer tipo de pecado sempre vai haver dentro do nosso coração. Então nós não podemos achar que porque nós nascemos de novo, que agora nós somos então uma nova criatura e não resta mais pecado em nós, não resta mais nenhuma semente maligna dentro do nosso coração, não. As sementes do pecado estão todas ali, esperando qualquer umidade, né, que nós proporcionarmos, né, um regadorzinho que nós podemos, né, e ali, e essa semente já facilmente já brota, vem forte, só nós descuidarmos. Então, por isso nós precisamos vigiar o nosso coração. Vigiar, e se nós não vigiarmos, simplesmente deixarmos assim, ó, nós começamos a se tornar isso. Aqueles que continuam fazendo no automático as coisas, ensinando os outros, pregando, dizendo, né, o que deve ou não deve fazer e tal, mas no final das contas, porque não está se vigiando a si mesmo, comete os mesmos pecados que ensina os outros a não cometer. Diz, ó, para o ímpio lá, ó, tu precisa te arrepender disso, mas no final das contas está cometendo a mesma coisa. Que nós não venhamos a ser esse tipo de pessoa, meus irmãos. Só tu que te glorias na lei, 23, desonras a Deus pela transgressão da lei. Então, toda vez que nós transgredimos o padrão de Deus, padrão moral de Deus, padrão daquilo que Deus definiu como certo e errado, como aquilo que é justo e o que é injusto, toda vez que nós transgredimos, nós pecamos contra Deus e nós desonramos a Deus. Por isso que todo pecado ele é primeiramente contra Deus. Qualquer pecado que cometer, ele primeiramente é um pecado contra Deus. E nós nos gloriamos, né, de termos uma fé só na Escritura, somente a Escritura, mas que nós venhamos então a honrar a Deus pelo cumprimento da Escritura, porque se nós descumprirmos a Escritura, nós estaremos desonrando o nosso Deus. Não vai adiantar nada nós proclamarmos aos quatro ventos só a Escritura, se nós descumprirmos a Escritura e desonrarmos a Deus. Quanto mais nós formos conhecidos, né, como aquele povo lá é o povo só da Escritura, o povo que tem a sua fé, a sua prática somente na Escritura. Aí eles olham assim e veem, mas a prática não está de acordo com a Escritura. Já pensou? Que desonra para o nosso Deus, se nós agirmos dessa forma. Se a nossa conduta não for de fato só a Escritura. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então, pensa que terrível. Alguém vê uma conduta má da nossa parte e por causa disso nós trazermos afronta ao nome do nosso Deus. Porque as pessoas que sabem que nós somos cristãos, eles vão olhar, então é assim que age um cristão. Aí vai o crente ali, ó. E aí vem, né, as conversas, né, mas o que acontece? É o nome de quem que está sendo envergonhado quando a nossa conduta é ruim, quando nós pecamos, quando nós damos um mau testemunho? O nome de quem que está sendo envergonhado? O nome de nosso Senhor, o nome de Cristo, o nome do nosso Deus é blasfemado entre os gentios. Então que nós não venhamos a dar oportunidade para blasfêmia. Se alguém for blasfemar de nós, que seja por ver a nossa boa conduta, que seja por reprovar a nossa boa conduta, e não por reprovar uma má conduta nossa.
Porque nós já temos muita coisa, né, tanto do que nós entendemos, da doutrina que nós temos na palavra, que ofende o mundo, como nós temos práticas bíblicas, que quando nós agimos de acordo com a Escritura, nós também ofendemos muita gente. Então, se alguém for falar mal de nós, que fale mal por causa de tudo aquilo que nós estamos buscando fazer para obedecer a Escritura, mas que não venham a falar mal de nós por causa do nosso descumprimento, por causa da nossa transgressão da Escritura. Sabe, Pedro ele já falava assim, ó. Pedro, capítulo 2, ele diz assim, ó, Pedro 2, versículo 11, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Tanto vê, aqui os ímpios, os gentios, eles estavam falando mal do povo de Deus, por causa de uma má obra que estavam vendo neles? Não. Pedro disse, ó, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, mas o que estava motivando os gentios a falarem mal não era atitudes más, eram apenas atitudes diferentes, porque os gentios estavam atolados no pecado e porque os crentes estavam vivendo de maneira piedosa, para eles aquilo era algo ruim. Então, por exemplo, hoje em dia, não, tem que aceitar o homossexualismo. Aí porque o crente não aceita, aí, então ele é homofóbico, então ele é falado mal daí do crente por causa disso. Esse é um exemplo. Então que nós venhamos se a gente for dar motivo para alguém falar mal de nós, que seja a nossa boa conduta, e não a nossa má conduta. Porque, o que acontece? Se for a nossa boa conduta, que está levando alguém a falar mal de nós, quando aquela pessoa que fala mal de nós, se Deus tocar no coração dela e ela se converter, no dia da visitação, o nome de Deus vai ser glorificado por aquela pessoa. Pense, se nós tivermos uma má conduta, os gentios vão blasfemar do nosso Deus. Mas agora, se nós tivermos uma boa conduta, os ímpios vão falar mal de nós, podem até falar mal de nós, mas aqueles ímpios que se converterem, quando se converterem, eles vão lembrar do nosso bom testemunho que nós tínhamos, e que eles falaram mal desse bom testemunho, e eles vão dizer assim, glória a Deus pela tua vida, glória a Deus pelo bom testemunho que tu deu. Eu podia até naquele tempo de ignorância ter falado mal de ti, mas depois eu percebi que tu é que estava agindo bem, tu que estava agindo certo. Por causa do teu testemunho, hoje eu estou aqui, convertido. Sabe, eu tenho a alegria, de poder ter participado juntamente, com os meus pais, na conversão do meu tio. E é exatamente o testemunho dele. Ele fala assim, o meu tio Ademir, quando a gente ia, evangelizar ele atolado nas drogas, maconha, cocaína e tal, a gente chegava lá e dava um jeito de sair de casa para as festas, só voltava quando tinha certeza que a gente já tinha ido embora. E ele dizia assim, que não aguentava assim, a gente ficar lá e falava mal da gente, esses crentes aí, não sei o que e tal, e falava mal da gente. Mas Deus começou a ir tocando no coração dele, até que ele se converteu ao Senhor, e foi algo tão tremendo a conversão dele, e depois ele dava glória a Deus, pelo tempo que a gente assistiu na vida dele, e pela conduta boa que a gente tinha perante ele, porque nós não dávamos mau testemunho diante dele. Então, essa palavra aqui de 1 Pedro, eu já pude, prová-la, e
eu desejo provar ela muitas outras vezes. Que nós possamos, cada um de nós, poder, ter pessoas que possam dar esse testemunho, de glorificar a Deus pelas nossas vidas. Que nós venhamos a trazer, então, glória ao nome de Deus pelo nosso bom testemunho. E não blasfeme ao nome de Deus por um mau testemunho. Aí diz assim, versículo 25. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Então aqui, Paulo está falando com os judeus, que todo judeu era circuncidado, né? E a circuncisão, ela não foi dada pela lei de Moisés. A circuncisão não veio pela lei de Moisés. A circuncisão, ela já foi dada para Abraão, muitos anos antes da lei. E é interessante que a circuncisão, ela foi dada então antes da lei. Deus fez uma promessa a Abraão, e Deus entrou numa aliança com Abraão, e o sinal dessa aliança foi a circuncisão. E a aliança da circuncisão, ela é chamada aqui em Romanos capítulo 4, versículo 11, diz assim, e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem. Então o que acontece? A circuncisão, quando foi instituída, quando Deus deu a circuncisão a Abraão, ela era um sinal que apontava para uma aliança. A aliança que Deus já havia feito com Abraão. E essa aliança, ela revela duas alianças que nós temos em paralelo ao longo da história, que é a aliança das obras e a aliança da graça. Então a aliança da circuncisão, ela carrega a revelação dessas duas alianças, porque ela tem aspectos de obra na aliança da circuncisão, mas também tem aspectos de graça na aliança da circuncisão. Então ela revela, ali está embutido na aliança da circuncisão, estas duas alianças, a das obras e a da graça. Essas alianças que vão se revelando ao longo da história, né? E que de maneira progressiva, mas de maneira plena, então, se revela por meio de Cristo, né? A nova aliança, então plenamente, né? A aliança da graça. Só que vê que a aliança da circuncisão, ela também era um tipo de aliança da graça. Por quê? Porque era um selo da justiça das obras. Não, um selo da justiça da fé. Então, o judeu que era salvo e que fazia parte da aliança com Deus por meio da circuncisão, não era o judeu que tinha conseguido cumprir todas as obras. Então a circuncisão, ela não era simplesmente uma aliança de obras, por mais que, sim, aquele que não fosse circuncidado era extirpado do povo. Por meio da circuncisão, havia ali toda uma entrada do judeu, ou também já desde os 8 anos de idade, ou também de um gentil que quisesse se tornar um judeu, ele iria se circuncidar, ia passar a fazer parte todo aquele cerimonial da lei, podendo participar da Páscoa, podendo oferecer o sacrifício como os demais. Ou seja, havia ali esse aspecto de obras, mas também, como a salvação ao longo de toda a história nunca se deu por meio das obras, ela também tinha esse aspecto de graça revelado. E é por isso que ela também era um selo, como diz aqui, da justiça da fé. E a fé fala não de uma aliança de obras, a fé fala de uma aliança de graça,
que é o meio pelo qual Abraão foi salvo, é o meio pelo qual Moisés e todo o povo de Deus foi salvo, tanto antes da vinda de Cristo como depois. Então, o judeu circuncidado, quando diz aqui o versículo 25, porque a circuncisão é na verdade proveitosa se tu guardares a lei. E quando diz assim, guardares a lei, é o que? É guardares a aliança que foi revelada por meio da lei. Não é simplesmente guardar a lei no sentido de, então ele vai conseguir cumprir a lei de maneira perfeita e vai ser salvo. Não. Isso aqui fala de guardar a aliança da graça que foi revelada por meio da lei. Por quê? Ou não tem revelação da aliança da graça na lei de Moisés? É lógico que tem. Jesus não falou que Moisés falou dele? Falou de Jesus. E se Moisés revela a Cristo, se Moisés fala de Cristo, ele fala da aliança da graça. E como é que os judeus puderam ser salvos antes da vinda de Cristo? É justamente pela fé em tudo aquilo que Moisés e os profetas revelaram sobre Cristo e sobre essa aliança da graça. Então aqueles que permaneciam na fé, nas mesmas pisadas de fé de Abraão, guardando essa aliança, aí sim, esses eram os salvos. Então a circuncisão para estes era proveitosa. Então ela é proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Ou seja, pouco adianta, né, tu ser circuncidado ou não, se tu é um apóstata, se tu é um hipócrita. Agora, olha só o 26. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei. E aqui, esse termo preceitos, ele pode também ser traduzido como justiças. Né? Até uma tradução mais literal, né, seria justiças. Se, pois, a incircuncisão guardar as justiças da lei, porventura, a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Mas me digam, é possível um gentio não circuncidado guardar toda a lei? Não pela aliança das obras, mas agora pela aliança da graça, sim. Porque justamente qual é a justiça que nós temos pela aliança da graça? É aquela que vem por meio de Cristo. É uma justiça perfeita. É a justiça daquele que cumpriu a lei. É a justiça daquele que guardou a lei em todos os seus pontos. É a justiça daquele que não cometeu um só pecado. E essa justiça é aquela que é imputada a todo aquele que crê. Essa é a justiça que é imputada àqueles que estão numa aliança com Deus. E por isso que a circuncisão ela é proveitosa, que se esse judeu estiver na aliança da graça, se ele estiver crendo no Messias. Por quê? Porque aí a justiça do Messias está sobre ele, e aí então ele é visto por Deus como alguém que guardou a lei. E da mesma forma, o incircunciso, se ele crê em Jesus, ele cumpriu a lei também. Por quê? Porque a justiça de Cristo é atribuída ao gentio. E Jesus, que cumpriu a lei de maneira perfeita, então, esse gentio crente em Cristo é visto como alguém que guardou a lei, que guardou as justiças da lei. E que, então, é reputado como fazendo parte da aliança, ou seja, como alguém circuncidado. Porque o judeu entendia, não, alguém que faz parte da aliança com Deus é alguém que foi circuncidado. O gentio que creu em Cristo, ele está numa aliança com Deus. Então é como se ele fosse circuncidado. Versículo 27. E a incircuncisão que por natureza o é, se cumpre a lei. E olha só, mais uma vez, esse cumprimento aqui é um cumprimento dos méritos da pessoa? Não. Esse cumprimento aqui é um cumprimento que vem por meio da fé em Jesus. É aquela justiça que nos é imputada quando nós cremos em Cristo.
Então nós que somos esses incircuncisos por natureza, quando nós cumprimos a lei, e como é que nós cumprimos a lei? Quando nós cremos em Jesus, então Jesus que tem uma justiça perfeita, essa justiça é imputada a nós, então diante do tribunal de Deus, qual é o testemunho que vai ser dado a nosso favor? Que nós cumprimos a lei. Por quê? Porque Cristo cumpriu a lei a nosso favor. E olha só que interessante, a incircuncisão que por natureza é: se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Então imagina agora dois pontos, ó. Tu tem um gentil convertido a Cristo, que por meio de Cristo, por meio da justiça de Cristo, cumpriu a lei. E aí tu tem um judeu incrédulo, que por seus próprios méritos é um transgressor da lei. O que vai acontecer com ele? Vai ser condenado. O que vai acontecer no dia do juízo? Quem vai estar julgando? Primeiramente, Jesus. Mas nós estaremos julgando com ele? Sim. Olha só o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. Olha só, ouse algum de vós. Aliás, eu falei só o versículo 2 e 3. 1 Coríntios 6, versículo 2 e 3. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Olha só, os santos hão de julgar o mundo. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, todo o povo de Deus salvo vai estar juntamente com Cristo, julgando este mundo, inclusive os anjos. Então aqui nós vemos que nós, incircuncisos, se nós permanecermos firmes na fé, nós primeiro somos vistos diante de Deus como cumprindo a lei, e nós vamos julgar os judeus que permaneceram incrédulos, e que por mais que pela letra e circuncisão, são diante de Deus transgressores da lei. Por quê? Porque pelos próprios méritos, quem é que consegue cumprir a lei? Ninguém. Então, finaliza então agora, versículo 28 e 29, diz assim, porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Ou seja, aqueles que são... O que significa judeu aqui? Quando Paulo está usando aqui esse termo judeu agora, ele está falando do quê? Ele está falando de alguém que pertence ao povo de Deus, mas não um povo por descendência natural. Ele está falando aqui de maneira espiritual, ou seja, o povo de Deus salvo. Então o povo salvo, ele está chamando então o judeu como um sentido de salvo, de povo eleito, de povo que foi comprado por Cristo. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então olha só isso, aqui está falando de nós. Se nós nos convertemos ao Senhor, então significa que o nosso coração foi circuncidado. E isso é dito lá em Colossenses. Olha só, abram comigo, quem puder, Colossenses, capítulo 2, versículo 10, diz assim, estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Então primeiro eu já disse que nós estamos perfeitos em Cristo. Aí olha o versículo 11, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Então olha só coisa tremenda, sabe, nós tivemos o nosso coração circuncidado.
Agora, é interessante que esse termo, sabe, essa chamada, né, para que o coração seja circuncidado, ela já é feita desde lá de Moisés. Lá em Deuteronômio 10:16, Moisés ele chama o povo e ele diz assim: ó, circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Então, esse princípio de ter o coração circuncidado, ele já vem desde Moisés. Lógico que vem desde antes, né? O princípio espiritual é desde Abel, né? Desde o primeiro salvo, né, nós já temos esse princípio. Mas essa forma de expressão, né, de ter o coração circuncidado, já vem desde Moisés. Moisés já dizia para o povo que não adiantava ter só o prepúcio circuncidado, tinha que ter o coração circuncidado. Sabendo disso, olha só, outra coisa, que é outra passagem também, Deuteronômio 30, versículo 6. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Tu vê, esse aqui é o judeu verdadeiro, desde lá da época de Moisés, né? E sempre, aquele que faz parte do povo de Deus, aquele que de fato é um judeu genuíno, e que não é de maneira exterior, que não é simplesmente porque nasceu de um pai e de uma mãe judia, de um pai judeu e uma mãe judia. É aquele que o é de maneira espiritual. Por quê? Porque teve o coração circuncidado. Esse é verdadeiramente judeu. Então, judeu é o que é no interior, circuncisão é o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens. Olha essa coisa interessante. Judeu, tá? Judeu vem de Judá. Judeu vem de Judá. Quando Judá nasceu, ele foi o quarto filho de Lia. Quando ele nasceu, por que Lia deu esse nome para ele? Ela disse: ó, agora louvarei ao Senhor. E aí deu o nome de Judá. Então o nome de Judá ele está muito conectado com a palavra louvor. O nome de Judá está conectado com a palavra louvor. É interessante que depois, numa das bênçãos, né, que é proferida para Judá, né, dita ser que os irmãos dele o louvariam. Só que aqui é interessante que é dito que o louvor, né, daquele que verdadeiramente é judeu, não procede dos homens. Não é porque Lia deu esse nome, não é porque os irmãos de Judá o louvariam, mas o verdadeiro louvor procede de Deus. Por quê? Porque Deus conhece aqueles que lhe pertencem. Deus conhece aqueles que têm o coração circuncidado. Os homens, o máximo que poderiam ver é um prepúcio circuncidado, mas Deus é aquele que vê o prepúcio do coração sendo removido. Por quê? Porque é Ele mesmo que faz a operação. Não há homem algum que possa tanto circuncidar o próprio coração, como possa circuncidar o coração de outro. Essa é uma operação que Deus é quem faz. Sabe? Que nós venhamos aclamar ao Senhor, para que tenhamos certeza que essa operação já foi feita em nosso coração. Porque não existe outra forma de nós sermos cumpridores da lei, não existe outra forma de nós nos achegarmos perante Deus como justos, se primeiramente não tivermos o nosso coração circuncidado. Então que nós venhamos, sabe, a não desejarmos louvor dos homens, a não nos preocuparmos com aquilo que é exterior, mas a colocarmos antes de tudo o foco naquilo que é interior, na circuncisão do coração, para que naquele dia, quando tivermos que prestar contas perante Deus, nós venhamos a receber, como diz aqui em 1 Coríntios, olha só, 1 Coríntios capítulo 4, portanto nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor
É lógico que só vai receber louvor da parte de Deus se houver algo para ser louvado. E Deus só vai louvar aqueles que tiveram seus corações circuncidados. Por quê? Porque a justiça destes é uma justiça perfeita. Por que uma justiça perfeita? Porque é a justiça que Ele proveu, que Ele como Deus proveu, é a justiça de Deus, ou seja, é Jesus Cristo entregue por nós. É essa justiça que Deus vai louvar, não é a justiça humana que Ele vai louvar, é a justiça dEle, é a justiça dEle, do Seu Filho, que Ele vai estar vendo em nós, e é essa justiça que vai estar sendo louvada naquele dia. Então que nós venhamos a receber da parte de Deus esse louvor, mas é óbvio que nós não vamos achar que é mérito nosso, nós vamos ter plena certeza, vamos devolver toda a glória a Deus. Ele vai louvar, olha, esse aqui é um filho amado, mas nós vamos estar sabendo, não, eu sou filho amado sim, mas não é por mérito meu, não é porque eu merecia assim, mas é por causa do filho amado, por causa do amado, por causa da justiça do amado, por causa dele, por isso que nós somos aceitos perante o Pai. Amém, meus irmãos?